Deputado, na primeira etapa dessa disputa, no primeiro turno, o senhor chegou a resgatar alguns vídeos de André Fernandes, considerados até misóginos, né? Aquele vídeo onde ele esfaqueia uma caixa de sapato onde tem escrito o nome namorada. E essa estratégia está sendo mantida pelo PT neste segundo turno, resgatando outros vídeos, inclusive um em que André, de alguma forma, menospreza os feminicídios ocorridos no Brasil, chega a usar o termo dane-se nessa tentativa aí que o PT está estabelecendo de alguma forma, tirar o eleitorado feminino da candidatura de André Fernandes. Como é que o senhor observa aí essa estratégia do PT, que o senhor também usou no primeiro turno? Será que isso pode prejudicar a candidatura de André Fernandes, que inclusive as últimas peças de campanha foram todas nesse sentido, né? Ele se reunindo com muitas mulheres, colocando depoimentos de parlamentares, que inclusive foram eleitas, como Priscila Costa, a mais votada aqui da capital. Como é que o senhor observa esse ponto também, que está sendo muito crucial, que está tendo muito destaque nesse segundo turno? Ítalo, eu dizia até a época que eu não era mãe de Iná, mas eu estava prevendo o que o PT faria contra o André no segundo turno. Eu dizia, se o André chegar ao segundo turno contra a candidatura do PT, toda a estratégia do PT de poupá-lo no primeiro turno vai ser usada dessa forma. Vão usar os vídeos antigos, vão usar esses ataques e as posições equivocadas que o André teve no passado, especialmente em relação ao feminicídio e outras questões, e está acontecendo o que eu previa lá no primeiro turno. O André teve a humildade já no primeiro turno em debate de dizer que errou, que se equivocou em relação àquela situação da jornalista que cometeu o erro e pagou por esse erro, e que também se equivocou em relação a outras posições do passado, já como parlamentar e também mais anteriormente enquanto youtuber. Eu acho que a vacina foi utilizada já no primeiro turno, deu certo, porque não tem como não dizer que não deu certo, se o André passou a mais de 40% de resultado já no primeiro turno. Eu acredito que esses ataques que o PT está utilizando agora não vão surtir o efeito desejado de fazer o André cair nas pesquisas. Repito, hoje a pesquisa divulgou o André com 47%, o Evandro com 44%. Eu acho que a eleição no domingo vai ter um resultado muito apertado, inclusive parecendo com o resultado de 2020. Pelos votos válidos que foram divulgados hoje, dá 51,5% para o André e 48,5% para o Evandro. Um resultado semelhante ao que aconteceu em 2020 em relação à minha candidatura contra a do Sarto, que venceu a eleição, mesmo uma pesquisa da Verdes Mares dizendo na véspera da eleição que o Sarto venceria por 22 pontos, ele acabou vencendo a eleição por apenas 3 pontos percentuais. Reafirmo. O resultado deve ser apertadíssimo, até porque o PT está usando toda a estrutura que tem à sua disposição. A gente sabe de reunião que aconteceu essa semana com o senador Cid Gomes, reunindo os prefeitos eleitos do PSB, pedindo para trazer advogado, pedindo para trazer eleitores do interior para a capital e pedindo até captação financeira para a campanha do Evandro, diante da dificuldade que ele estava tendo de passar do André nessa semana.